Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Nós estamos dando continuidade ao nosso programa de conscientização, no maior número possível de pessoas aprendendo, entendendo quais são as causas psíquicas e psicossociais da destruição do nosso planeta e da nossa sociedade, além do ser humano, né? Propriamente dito, que nós estamos assim sendo testemunhas. Então, não dar uma atenção especial ao causador da destruição, a causa primeira dessa destruição é estar contribuindo para a destruição. Então, por isso nós fazemos esses programas todas as semanas, para que vocês, telespectadores, apreendendo esses conceitos, possam retransmiti-los para que a gente crie uma corrente de conscientização, porque a conscientização é a única maneira de darmos um stop à destruição do mundo. Dr. Norberto Kepp, presidente da Sociedade de Psicanálise Integral, também conhecida como Trilogia Analítica, porque ela engloba os campos da ciência, filosofia e teologia ou metafísica. Ele está, então, aqui transmitindo para os senhores o que existe de mais moderno no campo da psicossociopatologia. Dr. Kepp. Quando nós falamos em questão de destruição da humanidade, destruição do nosso planeta, né, destruição de nós mesmos, então nós temos que ver de onde que vem esses elementos que estão nos destruindo. Agora, é claro que existem organizações internacionais que tentam parar com a destruição, como a própria Greenpeace, mas não está sendo suficiente, porque a questão da destruição não é algo assim só externo, né? Fogo que põe nas florestas, a destruição dos mares, a pesca abundante demais, ou então a matança dos animais, ou então a poluição dos ares, da própria terra. O que nós temos que ver nesses programas é por que o ser humano chegou a esse estado com o seu planeta. Não é o planeta em si que está sendo destruído, né? As florestas não pegam fogo por si mesmas. Os mares não envenenam os peixes. São seres humanos que envenenam os mares e matam os peixes. Os ares não se envenenam por si próprios. É o ser humano que cria tanta poluição, tanto gás carbono, que polui toda a atmosfera e o oxigênio falta para o pulmão dos seres humanos. Agora, de onde que vem isso, né? Vem de algum lugar. Então nós queremos dar um aspecto geral dessa origem mais psíquica, né, da destruição. Porque quem está destruindo, afinal de contas, o planeta é o ser humano. Agora, um dos motivos é, vamos dizer, até um motivo filosófico. É um motivo filosófico e teológico. Então eu fiz o esquema para mostrar, veja aí no esquema, a dialética errônea é o grande problema para a humanidade. Por exemplo, o sim com o não, ou então o bem com o mal. Então, da onde que veio isso, né? Nós temos que lembrar que a primeira religião da humanidade, que veio lá com Zoroastro na Pérsia, achava que o mundo foi criado por um Deus do bem e um Deus do mal. Por Deus mesmo, né, que faria a parte, vamos dizer, etérea, a parte invisível, as almas, praticamente a energia no mundo, e Lúcifer que faria a matéria, o corpo, as árvores. Então essa ideia errônea é que levou a humanidade a unir o sim com o não, como se fossem duas entidades complementares, compreende? Como se o não fosse um complemento do sim. E não que o não é a rejeição ao sim, assim como o mal é a rejeição ao bem.
Então, o que seria o mal, né? Seria a privação ao bem, e não algo assim complementar, que junto com o bem formaria então a humanidade, o ser humano. E isso veio, evidentemente, da teologia antiga. E até hoje, mesmo no judaísmo, cristianismo, islamismo, existe essa ideia, né? Que o mal tem que ver junto com si, ou então tem que viver junto com o bem, o mal com o bem, ou não com o sim. E veja aí mais no exemplo, né? Em terceiro lugar, o que existe com o que não existe. Então, o que eu quero falar com isso? Que o mal é uma coisa que não existe por si. O que é o mal? É a falha no bem. O indivíduo, ele é um bem, ele foi criado no bem. Então, o ser humano, na essência, é bom. Na essência, o ser humano é verdadeiro, é veraz. Na essência, o ser humano é esteta, é bonito. Como tudo que foi criado em sua origem é bonito, é verdadeiro e é um bem. De maneira que o que acontece é que o ser humano criou, vamos dizer, uma atitude assim, e um pensamento falho, um pensamento negativo, introduziu na humanidade. E esse pensamento negativo é que faz com que o ser humano, atualmente a gente sabe, né, que o que dá mais lucro são as armas de guerra, que as indústrias que produzem canhões, tanques e aviões de guerra e navios de guerra é que às vezes sustentam as nações mais ricas. Isso é um grande erro, é um grande mal para a humanidade. Você pode dizer que o que é imoral é realmente isso, armar um país até os dentes para atacar os outros. Que toda pessoa que tem uma ideia negativa, agressiva contra o próximo, ele tem uma atitude imoral. O ser humano não pode querer agredir o próximo. Ele não pode nem pensar nisso, não pode desejar muito menos isso. Porque quando ele ataca, essa energética ruim que ele joga volta contra ele. E evidentemente prejudica o outro e prejudica a si próprio. Veja no esquema novamente. Então, o problema é unir o ser com o não ser. Como é que pode unir uma coisa que existe com uma coisa que não existe, né? Como é que pode unir, por exemplo, uma coisa verdadeira com a mentira? Se eu digo que eu estou aqui, eu não posso dizer ao mesmo tempo que eu não estou aqui, compreende? E essa ideia é uma ideia que criou o relativismo. O ser humano acha que a verdade é relativa. Por exemplo, aqui é um copo de água. Então, se eu tenho sede, eu pego e bebo. Então, o que acontece? Se o copo não tem água, eu não posso beber água, é evidente. Então, não pode unir o ser com o que não é ser. Então, o ser humano bom com o ser humano mau. Veja no esquema, não pode unir a paz com a guerra. Nunca na humanidade, em região alguma, em tempo algum, uma guerra foi de auxílio para a humanidade. Veja a última guerra mundial, né, que acabou com quase toda a Europa e que deu um prejuízo fantástico no Oriente também, que acabou também com o Japão, com países lá, agora a guerra no Iraque, né, que está acabando com o Iraque. Para, por exemplo, voltar ao que era, então um país que entra em guerra demora anos e anos, anos e anos. Então não pode pensar que a guerra traz progresso para a humanidade. O que é negativo nunca consegue melhorar o que é positivo, é claro, é sempre uma negação do positivo. Ou então, veja no esquema novamente, unir o amor com o ódio. O ódio é a ausência do amor, né? O ódio é um ataque ao amor. Se a pessoa, por exemplo, tem uma atitude de ódio, ele está destruindo, não o afeto que ele tem,
mas ele está destruindo o bem que ele tem, que é a vida afetiva. E veja, em sétimo lugar, o que eu escrevi: unir a consciência com a alienação. A sanidade está na consciência e a enfermidade está na alienação. Então, nota, né, que a união do que existe com o seu oposto, com o que não existe, é que dá toda essa confusão nos tempos atuais. Agora, é bom lembrar o seguinte, que vendo, por exemplo, Estados Unidos, os Estados Unidos teve um tempo de uma filosofia chamada positivista. Então, nesse tempo, vários autores davam muito ênfase à pessoa ficar no que é certo, no que é positivo e não aceitar o que é negativo. E essa filosofia deu um grande progresso para aquele país. Até a década de 40, 50, deu um crescimento enorme e tornou os Estados Unidos a primeira nação no desenvolvimento, no progresso. Agora, o que esse pessoal faz, né? O pessoal positivista, eles, por exemplo, aconselham a pessoa a não entrar no mal. Eu posso dar um exemplo aí, veja o que eu escrevi. O ser humano devia, um dia, por exemplo, da semana, tentar não ficar com cara feia. Os senhores notam isso, que interessante, que o ser humano, em geral, a maior parte levanta emburrado contra a vida, contra o que vai fazer, contra o bem. Então, veja bem, se os senhores aí fizerem um esforço de, pelo menos, uma vez por semana, não fazer nenhuma cara feia, que isso dá um enorme impulso para o indivíduo desenvolver a parte positiva, a parte boa, de pelo menos, fazendo uma cara agradável, ele tem que, no fundo, se tornar uma pessoa agradável. E com isso, ele vai levar o bem, o otimismo. Então é um grande erro o indivíduo achar que a cara feia é que resolve as questões que ele tem. Então já voltamos, né? Já.